Esperamos que tenham aproveitado o almoço. Nós estamos de volta com as informações do primeiro Congresso sobre Gestão de Pessoas no Setor Público Paulista. Como nós estamos atrelados ao fator tempo, nós gostaríamos de avisar de que nem todas as respostas às perguntas de vocês poderão ser dadas aqui, mas fiquem atentos ao Facebook da UCRH, que as respostas estarão lá para vocês, ok? Então, vamos dando prosseguimento. A nossa próxima palestra aborda o desafio da liderança no setor público. Para compor a nossa mesa, chamamos a senhora Elaine Saad, vice-presidente da ABRH Nacional. Senhor Cláudio Neslinger, presidente do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da ANCHAM, Câmara Americana de Comércio e sócio da ETE Desenvolvimento Humano. Senhor Pércio Pinheiro, diretor de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos Internacional da Brasil Foods. E a professora doutora Maria Tereza Leme Fleury, professora da FEA USP e diretora da EASP FGV, e que presidirá a nossa mesa, a quem neste momento eu passo a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. É com imenso prazer que eu estou aqui nesse auditório com vocês essa tarde, em companhia de pessoas que, além de serem colegas profissionais, são pessoas muito queridas, porque eu sou professora. Comecei minha carreira como professora na GV, depois fui para a FEA, fiz uma carreira lá e tive a graça e satisfação de ter muitos dos que estão aqui como ex-alunos, em particular o Cláudio e o Pércio, de modo que a gente vai estar numa mesa que, além de trazer, eu espero, contribuições significativas para esse congresso, uma mesa de amigos, assim como contando com a presença aqui da Elaine. Bom, o tema dessa tarde, e eu acho que é um tema extremamente apropriado, diz respeito às questões da liderança no setor público. E nós vamos, então, organizar as nossas apresentações, se iniciando com a minha apresentação. Eu vou passar depois a palavra para a Elaine, para o Cláudio e, finalmente, para o Pércio. Como já foi mencionado antes, as perguntas devem ser dirigidas aqui à mesa e a gente vai procurar abreviar as nossas apresentações para poder ter o máximo de tempo, a máxima possibilidade de estar debatendo e respondendo a vocês. De modo que, sem mais delongas, eu vou, então, iniciar a minha apresentação. Obrigada. Bom, eu preferia esse aqui. Ótimo, obrigada. O tema, então, o desafio da liderança no setor público, é um tema que suscita, eu acho, inúmeras questões, e eu vou usar, então, um pouco do meu chapéu de professora, pesquisadora, que tenho trabalhado com essa questão, mas também um pouco o meu chapéu de consultora e gestora. Eu tive o privilégio de dirigir duas organizações, duas faculdades de administração, top rank aqui em termos de São Paulo, de Brasil, de América Latina, uma pública e uma privada. Eu fui diretora da FEA USP e sou atualmente diretora da GV,
da EASP, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, mas que todo mundo acaba conhecendo como GV. Se vocês pegarem um táxi, vocês vão dizer, bom, olha, eu preciso ficar na 9 de julho. Aí a pessoa já diz, na GV? É, na GV. Então, justamente nesse sentido, eu propus para a gente conversar hoje sobre 4 temas. Primeiro, liderança, as origens dessa discussão, a liderança no setor público, líder ou gestor, a questão de competências do líder, uma questão que, a meu ver, me pareceu interessante, a liderança no setor público tem gênero e, finalmente, alguns dos desafios. Vou tentar, no curto espaço de tempo que a gente tem disponível, estar trabalhando com vocês esses temas e eu espero que, finalmente, algumas questões apareçam e que vocês possam também estar trazendo as suas opiniões e a gente poder trocar ideias a respeito. Bom, em primeiro lugar, em termos de origens. E aí eu remeteria para o autor clássico que nos traz sempre à baila o tema discussão, que é Max Weber, quando ele fala quais são as origens da dominação, se é justamente a tradicional, em que justamente o poder do líder está na tradição, no ontem eterno, no carisma, ou seja, na ideia de que você tem uma série de características daquele líder que o tornam um líder carismático, e ele fala muito da ideia do dom da graça e diz o seguinte, dificilmente esse carisma é transferível ou é herdável. E, finalmente, na burocracia, em que o poder vem das posições que as pessoas ocupam dentro da estrutura das organizações. Ora, quando a gente fala de liderança, imediatamente no setor público vem a ideia da burocracia e da ideia do líder ou gestor. Bom, ele ocupa aquele cargo, ele está naquele cargo, ele entrou por um processo de recrutamento, seleção, concurso público, e, portanto, aquele cargo, tá certo, tem uma série de atribuições, o poder dele vem daquele cargo. Ora, será que é isso mesmo, ou será que a gente pode ir adiante nessa discussão? E, justamente, eu acho importante, tá certo, diferenciar um pouco o que a gente observa, e aqui nós temos pessoas à mesa que têm toda uma experiência do que significa liderança no setor privado, e existe uma especificidade do setor público, e aí alguns autores dizem, sim, há diferentes objetivos, há diferentes racionalidades, há diferentes interesses, e o líder no setor público vai ter que se movimentar em esferas que são muito menos claras e que, em certos momentos, podem ter, inclusive, objetivos muito conflitantes. Embora eu não concorde plenamente com essas distinções, porque eu acho que também, nas organizações privadas, você tem uma série de questões próximas e você tem também um jogo político que tem que ser levado muito em consideração nessa ideia da liderança, eu acho interessante da gente estar fazendo essa contextualização sobre uma certa diferença entre as organizações públicas, as organizações privadas. Ora, se a gente está, então, trabalhando mais a fundo sobre o que seriam as competências do líder, e aí a gente vê que já existe uma literatura muito interessante, literatura essa que está fundamentada em pesquisas. E eu sugiro a todos que quiserem se aprofundar, que deem uma olhada, porque eu acho que são pesquisas que são ou quantitativas ou qualitativas, mas que procuram justamente observar o que são as competências do gestor de uma organização pública e o que seria essa liderança numa organização pública. Algumas competências, e aí eu estou citando um artigo interessante da Fátima Baima de Oliveira,
e outros autores, tem a ver com o conhecimento da máquina pública e de seus aspectos jurídicos. Quer dizer, ou seja, esse conhecimento é extremamente relevante para este gestor se movimentar nessa esfera e saber se recolocar e se posicionar nessa esfera. Por outro lado, a ideia da capacidade de lidar com o público. E aí eu não estou dizendo com o público, um público de consumidores, mas com a ideia da esfera pública, e da esfera pública justamente, não só das demais entidades do setor, mas nessa interface entre a esfera pública e as demais esferas da sociedade. Isso é uma competência muito importante desse gestor e que, realmente, quando ela não é plenamente desenvolvida, a gente tem os pepinos, os problemas que hoje nós temos acompanhado, inclusive, pela mídia, né? Objetividade, uma perspectiva global. Isso aqui eu acho uma questão muito interessante e que aproxima, tá certo, o líder da organização pública do líder de uma organização privada. Ele precisa ter essa perspectiva global. Hoje, não se justifica mais que, pelo fato de você estar numa organização do Estado de São Paulo, eu não esteja entendendo o que está acontecendo no mundo, certo? O que está acontecendo em termos do relacionamento da minha entidade com outras entidades na esfera internacional, que eu não esteja entendendo o posicionamento, tá certo, do país nesse contexto, enfim, que eu não tenha algo que a gente tem discutido muito, essa visão global, esse global mindset. Por outro lado, eu preciso ter essa visão sistêmica, tá certo, de olhar toda a gestão de um ponto de vista integrado e sistêmico, e uma questão de competências na área de relacionamento interpessoal. Eu acho que esses pontos são interessantes e, de alguma forma, aproximam e diferenciam o gestor de uma entidade pública de uma organização privada. Mas eu acho que, justamente, são questões que remetem ao próprio ideia do título desse slide. Competências. E a ideia de competências, e eu tenho trabalhado bastante sobre esse tema, não é uma ideia de um conhecimento apenas, de como em conhecimentos, habilidades, atitudes. A ideia de competência tem a ver com a ideia de um saber agir, saber colocar em prática, saber, como o Joel Dutra, que esteve aqui com vocês, diz, o saber entregar alguma coisa, não só para aquela instituição, mas para a sociedade. Então, para a formação desse gestor, é importante esse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, esse conhecimento tem que estar revestido e transformado numa ação na prática, né? Por outro lado, há um outro conjunto, e que aí eu acho que não a gente poderia dizer que são competências, mas que aí já estão diferenciando o gestor só do líder. E eu queria chamar a atenção sobre elas, porque eu acho que elas são muito relevantes para a gente compreender a dinâmica entre o que significa o líder e as pessoas que estão por ele lideradas. E que tem a ver com questões que são aparentemente simplórias, mas que são muito difíceis. A ideia da comunicação, ou seja, muitas vezes nós temos pessoas que passam num concurso público, que têm um conhecimento fantástico sobre determinado tema, sobre determinado assunto, foram os primeiros colocados, mas são pessoas que têm uma dificuldade imensa em se comunicar, em dizer, olha, a nossa situação é essa, os nossos objetivos são esses, o que está sendo esperado de vocês é isso.
Quer dizer, é alguma coisa absolutamente trivial, vocês diriam, mas que hoje constitui um grande problema nas nossas organizações. Só um parênteses, ontem eu estava justamente num debate lá na GV sobre coach e coaching, com uma especialista até americana e outros 2 professores, e um dos pontos que todo mundo diz, tanto para organizações públicas quanto privadas, é a hora que você tem uma pessoa alçada para uma posição de liderança e que tem muito conhecimento e muita competência técnica, mas que não tem qualquer capacidade de comunicação, isso pode ser um desastre. Ou seja, como é que essa pessoa consegue liderar, tá certo, aquela organização, liderar aquele grupo, liderar aquele time para realmente alcançar determinados objetivos e ir para frente com determinadas propostas. A outra questão é a ideia da mobilização, da agregação, da visão sistêmica. Eu gosto muito desse verbo mobilizar, porque eu acho que mobilizar não é simplesmente você dizer, não, nós precisamos motivar as pessoas e ter um time motivado. Eu preciso ter um pessoal mobilizado. Eu preciso que eles estejam partilhando esses objetivos, sentindo o porquê as questões estão sendo colocadas em pauta, quais são os objetivos, qual é o ponto para onde que nós estamos trabalhando, o direcionamento estratégico dessa organização, e está mobilizando todo mundo. E, para isso, eu preciso ter alguma coisa que se chama conhecimento do grupo com quem eu estou trabalhando. Porque se eu não os conheço, se eu não sei, inclusive, quais são até suas agendas pessoais, entendo, quer dizer, que são pessoas que têm projetos, que têm propostas, que querem ser ouvidas, como é que eu vou conseguir mobilizá-los em função desses objetivos, dessas metas? E isso é extremamente relevante, não só para a organização pública, mas também para a organização privada. E, acabando, tá certo, um ponto que eu achei interessante, que esses autores comentam, bom senso. A gente diz, meu Deus do céu, uma líder precisa ter um bom senso? E eu acho que precisa sim, tá certo? Quer dizer, realmente, até se ele for uma pessoa muito carismática e tivesse a capacidade de comunicação, de mobilização, de pensar a estratégia, se ele não tiver bom senso, de repente ele pode decolar, tá certo? Voar, e aí vocês fica todo mundo, e aí, como é que nós vamos estar levando esses projetos e essa organização para frente? Eu acho que essas são questões bastante relevantes. Ora, continuando na nossa agenda, eu me pergunto se liderança tem gênero. E aí eu me permiti trazer para vocês e montar um slide de um dado que eu acho que vocês têm muito mais contato e usam com muito mais frequência que eu, que é o Boletim Estatístico de Pessoal, que é publicado mensalmente. Eu peguei o agora de setembro de 2012 e dei uma mexida para ver um pouquinho se liderança tem gênero. No setor privado, tem, e muito forte, ou seja, a liderança tem gênero, e o gênero, como vocês todos sabem, é masculino. No caso do setor público, a gente vê um dado que eu achei interessante. Se a gente pegar as posições mais altas, né, o DAS 6, vocês observam, quer dizer, nós temos um nível superior, quer dizer, são pessoas que alcançaram as posições porque têm nível superior. Agora, vocês olham, em termos de percentuais, é um percentual bem mais reduzido. Quer dizer, se nas primeiras posições é mais equilibrado, nas últimas ele é muito mais reduzido. Se a gente acompanha esses dados para o setor privado, essa percentagem se reduz, e se reduz muito mais. Nós temos, em termos de cargos diretivos de empresas, com menos de 15%, na hora que entra para cargos de vice-presidente e presidente, essa percentagem cai para 7%.
Um dos dados até interessante é que alguns países europeus estão até implementando uma política de cotas para certos cargos diretivos. A Noruega foi um dos países que implementou, e é uma das coisas que tem suscitado muita discussão, quais os efeitos que isso tem sobre a performance das organizações. Eu acho que é uma coisa interessante, depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar a debater, mas eu só chamaria atenção para perguntar o seguinte: será que, se eu tiver mais mulheres em cargos de liderança, isso pode ser algo positivo, negativo, neutro? E é muito interessante porque os resultados variam, e variam de forma muito significativa. Em determinados segmentos, em determinados setores, o pessoal diz tanto faz como tanto fez. Tanto faz você ter um homem ou uma mulher, as questões, as vantagens são muito semelhantes. Algumas informações que vêm do setor público, e foram feitas pesquisas muito qualitativas, ou seja, as pessoas eram perguntadas livremente o que diferencia um gestor, um líder feminino, uma mulher de um homem. Algumas coisas apareceram. Apareceram questões ligadas à competência. Um comentário diz assim, não, elas têm que ser mais competentes. Outros, a organização, elas são mais organizadas. Outros, absolutamente indiferentes. E outros, que me pareceu um dado interessante, elas olham o profissional como pessoa, ou seja, como uma pessoa como um todo, e não apenas como um profissional. Como eu já disse, são dados e pesquisas que não são passíveis de ser generalizadas, mas que eu acho que trazem uma reflexão interessante para a gente também estar trabalhando essa questão, se a liderança no setor público tem gênero e quais seriam as consequências, tá certo, dessa ideia do gênero. E, finalmente, já que eu estou quase que esgotando o meu tempo, né, eu gostaria de colocar uma ideia de quais são os desafios. E aí eu chamaria atenção por um ponto que, para mim, parece também relevante. Quando uma pessoa resolve seguir a carreira pública ou entrar para uma empresa privada, eu tenho essa experiência, e isso foi muito legal, o trabalhar na GV, porque na GV você tem uma graduação em gestão pública e você tem uma formação de mestrado profissional, mestrado, doutorado em gestão pública. E aí eu tenho uma certa comparação entre o pessoal que foi para a administração de empresas e o pessoal que foi para a administração pública. Há um claro direcionamento, dizer, olha, eu quero esse tipo de carreira, e isso já faz com que a pessoa vá se direcionando para lá. Outros, esse direcionamento é a posteriori, em um determinado momento da carreira, eu comecei na administração pública e depois eu fui para a privada, ou vice-versa. Mas um dado que eu acho muito interessante é que, num primeiro momento, quando um jovem escolhe ir trabalhar numa determinada empresa ou numa determinada organização, ele faz pela marca, entre aspas, ou seja, eu quero trabalhar na empresa X. Então, tem algumas pesquisas, até da Sofia Esteves comenta isso. Por exemplo, olha, se a Petrobras está investindo muito, tá certo, no marketing, ela está aparecendo, etc., a gente vê entre os jovens um subir, eu gostaria de trabalhar na Petrobras, tá certo, e eu vou fazer concurso para a Petrobras. Ou não, eu sou uma pessoa que estou muito ligada com a questão de sustentabilidade, vou para a Natura, ou vou para essa ou para aquela. Ou seja, eu posso ir, tá certo, ou vou prestar concurso para isso ou para aquilo, eu vou pela projeção que o nome daquela empresa tem no mercado profissional. Agora, a ideia da retenção, o ficar naquela organização, aí depende muito da liderança. Então, essa ideia, ou seja, como é que eu olho os gestores dessa empresa
para onde eles estão direcionando, como é que a coisa está caminhando, para onde nós estamos indo, e isso tem a ver comigo, não tem a ver comigo. Então, esse desafio da liderança, eu acho absolutamente crucial. E um outro desafio que eu também gostaria de colocar para vocês é a ideia da inovação. Eu acho que a gente, hoje, no país, está mais do que nunca necessitado dessa inovação. Para nós conseguirmos, tá certo, os níveis de desenvolvimento econômico, desenvolvimento sociais, educacional que são necessários, nós precisamos de ter muito mais inovação. E não é simplesmente inovação de produtos, de ter só mais patentes, de ter mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas é inovação em todas as áreas da nossa organização. E, para nós termos esse clima, essa cultura da inovação, novamente, o papel desse líder é absolutamente crucial. É ele que consegue, ou ela que consegue, mobilizar os seus colegas, os seus liderados, as pessoas que estão em volta, as pessoas que estão acima, as pessoas que estão em contato com aquela organização, para projetos inovadores, para projetos que podem ser de melhoria contínua, até coisas realmente inovadoras, breakthrough. Eu coloquei esses dois desafios, gente, mas aqui embaixo tem uma série de uns 3 pontinhos. E 3 pontinhos porque eu acho que existem uma série de outros desafios e que eu acho que eu gostaria daí de a gente poder, na hora do debate, estar conversando a respeito disso. Então, para começar a apresentação e dar o pontapé inicial nessa mesa, eu trouxe algumas reflexões, alguma coisa fruto de pesquisa, alguma coisa fruto da minha experiência profissional, pessoal, mas querendo muito a gente poder depois debater, discutir e conversar entre nós. Obrigada. Eu vou, então, passar a palavra para a Elaine, que vai da BRH, então você vai, pode... Ah, então está jóia. Oi. Ai, gente, fala oi para mim. Obrigada. Agora eu senti mais, né? Não, é que falar depois do almoço eu sempre tenho medo, né? Porque às vezes dá aquele soninho, então não quero que vocês durmam, não. Por isso que eu quero ver se está todo mundo acordado. Gente, é o seguinte, bom, meu nome é Elaine Saad, eu sou gerente-geral de uma consultoria de recursos humanos, é uma consultoria obrigada, inglesa, que começou a operação aqui no Brasil em janeiro, o nome dela é o ISC, e depois eu vou passar meu e-mail para vocês, e também sou a vice-presidente da BRH Nacional, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. E quando me convidaram para estar aqui com vocês, eu fiquei muito preocupada. Preciso confessar isso para vocês. Por quê? Eu não tenho experiência na gestão pública, pessoalmente, mas eu já convivi, na verdade, com muita gente da gestão pública, pela BRH, nós fizemos alguns projetos em conjunto com o governo do Estado, tivemos muito contato com o pessoal da Prodesp, e eu aprendi ao longo desses anos meus de experiência que esse setor é um setor encantador. Ele tem coisas muito peculiares, e eu aprendi isso, por incrível que pareça, numa palestra. Comecei meu aprendizado, na verdade, nessa palestra, porque eu fui lá, fiz uma palestra linda, né, muitos anos atrás, tudo maravilhoso. Aí, quando eu fui saindo, uma moça me pegou e disse assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Eu disse, como é que eu faço tudo isso se eu não posso contratar, não posso demitir, não posso promover? Aí eu fiquei olhando para ela e falei, olha, sinceramente, eu não sei. Não sei porque eu não pensei ainda sobre isso. Então, agora que eu estou voltando aqui, eu falei, deixa eu pensar bem o que eu vou falar para eles, para ninguém depois me pegar e falar, tudo lindo, maravilhoso, mas a gente não pode fazer, né? Então, o que eu pensei, na verdade? Eu pensei em trazer para vocês algumas coisas reflexivas, para vocês pensarem, porque só vai acontecer alguma coisa na gestão pública se partir de vocês. Né? Eu penso assim, então, cada um de vocês está aqui, deve estar aqui por alguma razão. Ou porque o chefe mandou, espero que não, mas que vocês tenham optado por vir aqui gastar o tempo de vocês hoje. Né?
mandou, o chefe mandou, tudo bem também, vai aprender alguma coisa, a gente sempre aprende, não tem problema. Então, olha, a primeira coisa que eu queria passar para vocês, eu trouxe algumas coisas sobre o contexto global. Eu vou andar assim um pouquinho, rapidinho, por causa do nosso tempo. Mas, basicamente, eu tenho certeza que o que está acontecendo no setor público é exatamente o que está acontecendo no setor privado, porque o contexto é o mesmo. Certo? Tem algumas diferenças, mas vocês também estão no mesmo problema de crise econômica, sofreram a globalização, a gente está passando por essa coisa dos países emergentes, no qual o Brasil está dentro. Outro dia até um cliente me falou assim, será que o Brasil já emergiu? Aí eu falei, bom, não sei, porque eu não sou economista, alguém poderia me responder aqui. Sustentabilidade, essa coisa do deslocamento demográfico, isso está acontecendo muito, os nossos amigos vão falar, quer dizer, as empresas estão precisando de pessoas que não estão aqui, estão na China, ou os chineses estão precisando de quem está aqui e vice-versa. Então, está uma mobilização global por essa troca de profissionais. A geração Y e a geração Z, que vocês devem estar sabendo que está entrando no mercado, que é uma geração também difícil, né? Só vou contar rapidinho, eu tenho uma filha de 10 anos que é da geração Z. Outro dia eu cheguei em casa, assim, meio tarde, ela olhou para mim e falou assim, mãe, por que você trabalha tanto se nem milionária você é? Aí eu falei, puxa filha, mas o que é ser milionária? Ela falou, você não tem avião, você não tem iate, é verdade, gente, você não tem iate, você não tem nada, você trabalha para quê então? Aí eu fiquei pensando, falei, ok. Depois eu vou responder para você, melhor não responder. Mas são coisas que eu acho que eles vão nos questionar, né? Quer dizer, eu vou ter que trabalhar tanto para ter o básico, né? Eu acho que essa geração está vindo aí com a carga total. Então, esse contexto é o mesmo contexto de vocês. Eu acho que não muda. O que eu escolhi para falar hoje? 3 coisinhas muito rapidinhas, porque eu também cheguei à conclusão do seguinte... Se eu conseguir fazer com que vocês saiam daqui com algumas perguntas na cabeça, eu acho que eu vou ter conseguido em 20 minutos falar de liderança, que é um assunto vastíssimo. Então, não dá para falar em 20 minutos, dar uma aula de liderança ou um curso de liderança, mas dá para fazer vocês refletirem algumas coisas. Talvez amanhã vocês possam olhar no papelzinho aí o que vocês refletiram, tá? Já vou ficar mais feliz. Então, vamos lá. O primeiro desafio que eu queria trazer para vocês é o seguinte, o que, na verdade, significa talento, né? Eu gosto muito dessa definição de talento, que é uma definição mais inclusiva, ou seja, cada um tem um talento que serve para uma determinada organização num determinado momento. Tá? Precisa tomar cuidado com esse negócio de talento, porque às vezes a organização destaca aquele grupo de talentos, aí quem não é do grupo é o quê? Não talentoso, né? Então, você é quem? Eu sou o não talentoso. É um negócio meio complicado. Então, as empresas hoje têm, depois o Pércio está aqui para falar, que é da Brasil Foods, tem tomado cuidado com isso, né? Porque é uma situação que pode desmotivar as pessoas. A outra coisa é o seguinte, o foco pragmático das empresas, eu estou trazendo um pouco a ideia lá de fora, para vocês refletirem, anotarem questões e poderem pensar sobre elas, tá? Então, a ideia lá de fora é que, normalmente, esse foco de talento seja na liderança. Eu não acredito, eu acho que o talento está todo distribuído pela organização. Então, cabe a vocês que estão aqui, que são líderes, gestores ou pessoas de recursos humanos, pensarem quem são o quê? As pessoas críticas da minha organização. Ah, Elaine, mas eu sou do setor público, mais uma vez, eu não posso contratar, não posso demitir, não posso. Bom, mas então você não pode fazer nada? Alguma coisa você tem que poder. Não é possível que você não possa levar uma ideia para o seu chefe, você não possa fazer um projeto, não possa fazer um trabalho, pensando quem são as pessoas críticas daquele lugar onde você trabalha. Pelo menos isso, né? Então, aí vem uma ideia. Então, eu acho que aqui vale algumas coisas para vocês lembrarem. Então, assim, qual seria a definição de talento da gestão pública? Eu não sei, mas eu acho que vocês deveriam pensar sobre isso quando vocês se reúnem. Quem é talento para a gestão pública? É a pessoa que passa no concurso? É a pessoa que fica? É a pessoa que tem, como a Tereza falou, identidade com a área? Eu acho que é uma questão ampla. O sistema atual público no Brasil, ele atrai e mantém que tipo de profissional? Eu também não sei.
mas vocês teriam que ter essa resposta para vocês começarem a pensar sobre liderança. Então, é mais um desafio. Que tipo de profissional eu, como sistema, estou atraindo e segurando dentro desse sistema? E quais são os meus cargos críticos? Aí eu trouxe rapidinho também para vocês uma ideia do seguinte: por que as empresas, normalmente do setor privado, elas falham na gestão de pessoas? Tá? E aqui eu levantei, basicamente, 3 questões. A primeira tem a ver com a falta de critérios claros sobre o que é talento. Então, assim, por que as empresas falham? Vamos pensar 3 coisas. A primeira é, não existe um critério claro para aquela companhia o que é talento. É diferente do que é para outra? Sim, é. Tá? Cada um tem que fazer a sua própria definição. E dentro disso está desde o que é talento, quem são nossos talentos, a falta de modelos rigorosos que possam determinar o potencial e o sucesso de cada pessoa. A liderança normalmente não sabe a diferença entre performance e potencial. Todo mundo sabe aqui? Não precisa levantar a mão. Eu conto para vocês. Quem não souber também tudo bem, eu vou explicar. É o seguinte, performance, gente, é geralmente o que a pessoa está entregando hoje. Então, você entregou um conjunto de metas para ela e ela está entregando aquilo que você combinou. Potencial é quando você olha para ela e, através de competências, valores, crenças, seja lá o que for, você consegue enxergar ela como executando alguma coisa no futuro, além do que ela faz hoje. Essa é a diferença. Então, a maioria dos líderes acaba confundindo esses 2 conceitos. Eles não podem ser confundidos, porque uma pessoa pode estar entregando muito bem um resultado hoje e não ter potencial para entregar nada além daquilo, mas ele é importante para a organização. Ou o inverso, pode ser que ele não esteja entregando hoje, mas ele tem um super potencial para entregar numa outra área, ou de uma outra forma, ou contribuir de algum outro jeito. Então, essa primeira separação na cabeça de vocês, quando vocês olham alguém, praticamente lá no dia a dia de vocês, é essa. Essa pessoa é boa em performance, é boa em potencial, é ruim nos 2, como é que é? Tá? E para terminar essa parte, não é claro para muitas pessoas como é que elas crescem. Eu imagino que isso no setor público também deve ser um problema, né? Como é que é esse encarreiramento? Ela tem uma perspectiva, ela sabe para onde ela está indo? Se não desmotivar, fica muito fácil. A segunda razão do porquê muitas empresas acabam não dando certo é essa liderança que não está engajada. Então, você precisa engajar a liderança da organização para que ela trabalhe essa questão de talento. E aí entram várias questões, né? Isso aqui eu vou deixar com vocês, tá? Eu fiz para deixar para vocês, para depois vocês poderem também pensar em cima. Mas, basicamente, o gerenciamento de talentos não vira uma parte integrante da função de um líder, ou identificar e desenvolver talentos que um dia substituirão você mesmo, requer que você pense isso de uma maneira correta, porque não é fácil. Muitas vezes no setor privado, que essa movimentação é mais fácil, às vezes é difícil da pessoa querer formar um sucessor, porque ela tem medo, né, que a pessoa suba no cargo dela antes do tempo. Então, isso é uma outra razão do porquê as empresas falham. E o último é que eu tenho opinião pessoal que o RH não deve liderar esta iniciativa. Essa é uma iniciativa que tem que vir lá de cima do topo da pirâmide. Tá? Então, tem que ser uma iniciativa conduzida pelo RH, mas que compartilha, na verdade, dentre todos os silos da organização, e é um processo que pode ser tão complicado que, se não tiver, na verdade, o apoio da alta gerência da organização, ele pode ficar comprometido. Então, eu imagino que isso no setor público deva ser também bastante complicado. Muito bem. E aí, o meu último raciocínio foi assim: bom, se eu levar para eles o porquê que as empresas falham, deixa eu contar para eles quem tem sucesso está fazendo como. Né? Porque aí, talvez vocês anotando algumas coisas assim, bem práticas, vocês possam voltar para o dia a dia de vocês, olhar e falar: bom, disso aqui, o que é que eu posso implantar dentro do meu contexto de gestão pública, que tem características muito específicas.
Então, a primeira coisa que uma empresa faz, quando ela gerencia bem seus talentos, ela tem uma estratégia. Tá? E essa estratégia, eu pus 4 figuras para vocês lembrarem. Né? Então, a primeira figura é assim: o que as pessoas fazem precisa estar alinhado com o negócio. Né? Então, isso está escrito nos livros, é tudo lindo, mas precisa ver como fazer isso. Então, as pessoas precisam entender aquilo que está sendo feito. Acho que a Tereza falou um pouco sobre atendimento, sobre as pessoas gostarem do setor, quer dizer, como é que está isso na área de vocês. Segunda coisa, a gente tem que ter o engajamento de toda a liderança da organização. Então, não adianta você tentar ir lá sozinho, com a bandeira, porque muitas vezes você não consegue. A linguagem tem que ser a mesma. Quando você fala sobre talento, potencial, performance, você tem que ter certeza que você está falando algo que faz o mesmo sentido para o outro. Por isso que, às vezes, eu defino antes, o que, por exemplo, o que é potencial, o que é performance, para que, quando você vai conversar com um par, por exemplo, com o seu chefe, com o seu subordinado, você alinhe esse discurso, porque senão na cabeça dele é uma coisa, na sua é outra. E isso eu acho uma das coisas mais difíceis, é conseguir encarar os talentos como sendo algo da organização e não da minha área. Né? Então, acontece muito no setor privado, eu acredito que também aconteça no de vocês, quando acha uma pessoa boa, quer segurar para a área e não consegue entender a pessoa num contexto mais amplo. A segunda coisa que as empresas que têm dado certo fazem, elas têm processos. Né? Então, eu coloquei aqui o Steve Jobs, por quê? Porque eu acho que o processo de sucessão foi uma coisa que ele fez, não sei de que jeito, vivo ou morto, né? Mas a Apple está aí, está indo bem, ele está conseguindo ser bem, vamos dizer assim, substituído por aquelas pessoas que estão lá. Então, esse processo é fundamental. Segunda coisa, eu tenho, na verdade, que tentar capacitar as pessoas. Não adianta também eu chegar todo dia e só dizer que ela é ruim, se eu não ajudá-la, ou pelo menos não tentar ajudar a ver como é que eu posso fazer para que a situação dela melhore. Isso aqui, gente, é a coisa mais difícil que eu acho para vocês. Que é assim, uma pessoa que não tem performance, não tem potencial, não pode ficar na organização. Na organização privada, ela acaba não ficando. Na organização pública, ela fica. Na minha compreensão. Se não fica na maioria dos cargos, deve ficar... Se não fica, desculpa, na minoria dos cargos, deve ficar na maioria ou vice-versa. Então, eu acho que isso é uma preocupação de vocês. Como é que eu trato isso? Né? E, quer dizer, se eu não posso desligar a pessoa porque ela é concursada, o que eu faço? Né? Então, acho que esse é um grande desafio de vocês aqui. E aí tem algumas coisas sobre auditar regularmente a performance, discutir necessidades e tudo. A terceira parte é a implementação desse processo. Normalmente, a gente faz isso em conjunto com a área de recursos humanos. Existe muito processo de feedback, isso é uma coisa que vocês podem fazer. Vocês não podem fazer várias coisas, mas vocês podem dar feedback entre vocês, para os funcionários, para o chefe. Aliás, eu acho que vocês podem dar feedback muito mais livre do que nós do setor privado, porque vocês têm talvez menos risco aí. Então, acho que eu arriscaria na ferramenta de feedback aí no setor público. Todos os líderes, né, mais uma vez, têm que estar engajados. Gente, isso aqui é um número para vocês levarem. Se vocês são gestores de pessoas e não dedicam pelo menos 30% do tempo de vocês para gerir as pessoas, vocês não estão gerindo ninguém. Vocês estão gerindo processos. Se vocês estão gerindo processos, vocês não são gestores de pessoas, vocês são pessoas operacionais. Então, começa a refletir sobre isso, porque é uma coisa que só você mesmo consegue mudar. E a diretoria, obviamente, da organização precisa estar envolvida. As duas últimas coisas são, esse processo tem sucesso quando ele tem métrica, isso eu acho que é uma coisa importante também para vocês. Sem métrica, não dá para mostrar que aquilo teve sucesso, que o dinheiro investido foi importante. A tecnologia, no caso desse gerenciamento de talentos, ela vem para acompanhar e para suportar. Então, não confunda a tecnologia, né? Eu trouxe um sistema de gestão de pessoas, então eu estou agora gerindo os talentos da minha organização. Não é nada disso. O sistema simplesmente apoia. E, para finalizar, que eu também estou quase aqui no meu tempo, eu queria dizer o seguinte: para que as empresas fazem tudo isso? Para vocês entenderem. Elas fazem tudo isso porque quando a gente faz
um plano robusto de gerenciamento de talento, eu consigo implantar um plano de sucessão, que é uma outra coisa que eu acho que é um baita desafio para a gestão pública, né? Uma vez eu fui chamada por uma empresa pública muito grande que me disse assim: Elaine, a carreira aqui é assim, a pessoa vai progredindo de engenheiro até não sei, não me lembro o quê, quando ele chega aqui no máximo ele tem que voltar a ser engenheiro. Aí eu falei, mas como? Porque como ele não pode ser desligado, ele volta lá com o mesmo salário que ele terminou aqui, ele volta para ser engenheiro. Assim, uma coisa meio bastante confusa, né? E aí, esse tipo de coisa eu sei que vocês acabam enfrentando, mas precisa haver o mínimo de processo que eu teria de sucessão. Por quê, gente? Porque é através do processo de sucessão que eu consigo algumas coisas importantes, e aqui eu finalizo. A identificação das minhas áreas de risco. Então, assim, onde eu estou arriscado a perder gente? Quer dizer, eu tenho isso no setor público? Não tenho. Eu tenho medo de perder as pessoas, das pessoas irem embora? Não tenho. São reflexões que eu acho importante vocês fazerem. A criação de planos de ação, que eu acho que isso vocês podem fazer, independente das limitações, e gerando o quê? Essas ações tangíveis para gerar oportunidades e atingir esses objetivos, na verdade, organizacionais de hoje e do futuro. Então, assim, tudo isso foi para quê? Para conseguir, num tempinho, trazer para vocês algumas ideias de reflexão e dizer para vocês o seguinte: enquanto a Tereza falava, eu estava anotando aqui o que eu acho que são, o que é preciso para trabalhar no setor público, né? E aí eu fiquei pensando nas pessoas que eu conheço que trabalham no setor público, que eu admiro pra caramba. E eu acho que assim, vocês são muito bons em lidar com a frustração, eu acho. Então, se um dia vocês saírem do setor público, é verdade, olha, acabei de escrever. E se vocês saírem do setor público e for procurar emprego no setor privado, pode falar isso na entrevista, né, Pércio? Olha, eu sou super bom em lidar com a frustração, porque eu vou falar, não deve ser fácil o trabalho de vocês. Paciência, eu acho que vocês têm muita paciência. E perseverança. Vocês são pessoas com muita paciência e muita perseverança. Eu acho isso bacana. Só tem que tentar avançar, sabe, gente? Avançar, apesar das dificuldades, da troca de gestão. Eu sei, já ouvi de tudo isso, mas acho que tem que fazer. E eu acho, sinceramente, que vocês, lá no fundo, de algum jeito, querem fazer a diferença. E são vocês que vão conseguir fazer a diferença, na verdade, por uma grande parte do nosso país. Então, eu acho que vocês têm que sentir essa responsabilidade para vocês, né? Porque as empresas públicas têm um pouco esse peso, não é bem um peso, mas essa responsabilidade mesmo de fazer essa transformação. Nós temos que transformar todos, né, esse país num país melhor. Tá? Eu trouxe aqui meu e-mail, caso vocês queiram falar comigo, fique à vontade, espero que eu não tenha passado meu tempo. Muito obrigada. Elaine, eu acho que foi uma excelente contribuição e apresentação. Eu passaria agora a palavra ao Cláudio Nesslen, que é presidente do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da AmCham e sócio da ET. Falar nisso aqui. Tá. Boa tarde. Eu vou tentar trazer um pouco para vocês. Bom, isso é um pouquinho do meu currículo. Eu vou fazer um recorte. Eu sou formado em administração na FEA. Comecei a minha vida na carreira na área de gestão de pessoas e recursos humanos através de alguns estágios na FIA, já nessa área. E basicamente a minha carreira de recursos humanos se resume entre Unilever e Microsoft. Nessa última eu fiquei um pouco mais de 12 anos como diretor de RH. Eu tive uma experiência no terceiro setor, no CDI, que é uma organização que cuida de inclusão digital, e a partir de 2010, eu e 3 sócios fundamos a ET Desenvolvimento Humano, que é a consultoria que eu toco hoje. Além disso, eu faço um trabalho voluntário, que é participar do conselho gestor da IESEC, eu não sei se vocês conhecem, é uma organização gerida por estudantes universitários, que é um modelo que desenvolve competências, desenvolve liderança, empreendedorismo em jovens universitários. E também
Tive alguns trabalhos na Choca, algumas palestras na GV, tenho uma perna também na SPM, dentro de um conselho, e FIA e AmCham. E o meu recorte, o chapéu que eu vou usar hoje para falar um pouquinho com vocês é o da AmCham, American Chamber, a Câmara Americana de Comércio, que congrega centenas de empresas privadas, na sua grande maioria, que têm algum tipo de interesse em relacionamento comercial com os Estados Unidos. Então, ela tem comitês, esses comitês de presidentes de empresas, das empresas associadas, comitê de diretor de marketing, comitê de diretor financeiro, comitê de diretor de RH. Eu faço parte desse grupo há cerca de 8 anos, e esse ano, na gestão de 2012, eu estou como presidente do grupo. Então, eu vou contar um pouquinho a experiência. Esse é o grupo estratégico de gestão de pessoas nessa gestão de 2012. Essas são as 50 empresas que fazem parte do grupo. A Elaine faz parte do grupo representando a BRH, o Perso representando a Brasil Foods. Vocês veem que tem uma diversidade muito grande de segmentos de indústria, de tamanho, de origem de capital. Tem europeia, americana, brasileiras, várias brasileiras internacionais, o que dá ao grupo uma riqueza muito grande de discussões. Obrigado. Nossa. O que dá ao grupo uma riqueza muito grande nas discussões. O que a gente faz? Qual é o formato de trabalho? São reuniões mensais, em cima de uma pauta que o próprio grupo discute, onde as empresas tentam se ajudar. Vão estudar assuntos, vão trazer especialistas para falar sobre aquilo. Ou seja, eu acho que é um termômetro muito eficiente do que está em cima da mesa, do que tira o sono do primeiro homem de recursos humanos dessas empresas. Eu acho que essa é um pouco a experiência que eu queria trazer para vocês fazerem as pontes possíveis para o setor público. Os temas que foram a base dos nossos trabalhos esse ano de 2012. Tá? Vou passar rapidamente por eles para vocês entenderem quais são as preocupações. Eu acho que vocês compartilham bastante delas também. Primeiro, a motivação, como promover o reencontro de corpo e alma, ressignificação de valores, ou seja, o que leva as pessoas para as organizações, como é que a gente substitui o conceito de retenção de pessoas pelo conceito de engajamento de pessoas. A empresa privada tem algumas ferramentas de retenção e as mais modernas hoje odeiam esse termo de reter pessoas, porque dá uma sensação de segurar alguém que não quer estar ali, e a ideia é justamente o contrário, é fazer o cara querer ir para lá. E é um tema que vocês vão ver permeou a grade toda ao longo do ano, né? Esse, na minha opinião, é o grande guarda-chuva do trabalho de 2012 e vai ser também do de 2013. A empresa privada tem até alguns contratos, olha, eu te pago um MBA ou parte do MBA se você assinar um documento pelo qual você fica mais 3 anos na empresa, para de alguma forma a empresa se valer disso. Umas coisas que são meio jurássicas e as empresas estão querendo abolir. O segundo tema foi o jovem, que é uma grande preocupação. O mundo corporativo está cada vez menos sedutor para o jovem. Ano a ano, o número de candidatos a estágios cai nessas empresas, por incrível que pareça. O número de candidatos a programas de trainees cai. Eles faltam nas dinâmicas de grupo, eles faltam no processo de seleção, faltam nas entrevistas, eles estão extremamente desinteressados. Ele entra, fica poucos meses no que parece ser o melhor programa de trainee do mercado e ele vai embora. O que está acontecendo? Ou seja, esse foi um tema muito preocupante. Como melhorar a relação da empresa e o colaborador? A própria área de recursos humanos, se olhando, ela não é tão atraente quanto ela já foi no passado, ela não é vista como estratégica, ela não atrai as melhores pessoas quando o candidato, principalmente em posições entry-level, os recém-formados, quando ele tem a opção de decidir em que áreas ele quer trabalhar, ele não opta por RH, geralmente. Então, o que está acontecendo com a marca, com o branding de recursos humanos, como é que a gente pode melhorar isso? E como é que a gente pode melhorar também a formação desse profissional ao longo da sua carreira, para que a gente garanta que as próximas gerações de líderes de recursos humanos estejam bem qualificados para fazer um papel realmente estratégico e não deixar
a área virar uma área meramente operacional e que vai perder espaço nas organizações. Isso é uma preocupação também deste grupo. Design Thinking foi um tema que surgiu, começou em 2012, na verdade no segundo semestre de 2011, algumas publicações começaram a falar o que é isso, despertou um pouco de curiosidade no grupo. Na verdade, é toda uma metodologia de pensamento que tenta melhorar os processos, os subsistemas, tenta melhorar o conteúdo do trabalho em si, para que essa relação do indivíduo com a organização possa ficar mais rica, possa gerar mais realização do que doença, que o trabalho possa ser de melhor qualidade para o indivíduo, para os seus anseios pessoais. Apagão de mão de obra, um tema que veio de 2011, principalmente as empresas que têm muita dependência de funções com formação em exatas. Então a gente foi estudar esse tema, por que o Brasil não tem engenheiros, por que não tem tecnólogo, por que não tem engenheiros de computação, toda a área de TI, sofrendo para contratar. Foi um grande movimento que começou em 2011, foi preocupação do grupo em 2012, a gente já tem um mapeamento dos temas para 2013, ele vai ser parte também, ele continua sendo um gargalo para a empresa privada conseguir cumprir os seus planos. Hoje, quando se discute planejamento estratégico, eu apoio algumas organizações, meus clientes, em processos de planejamento estratégico, sempre se coloca a ressalva de que este plano será factível caso, até março, as posições todas estejam preenchidas. Então, a empresa, seja nacional, seja multinacional, começa a dizer que não garante o atingimento do resultado caso ela não consiga contratar as pessoas. Isso é, sim, um gargalo no Brasil hoje. Inovação em RH, como é que a área pode inovar? Então, tem uma experiência que aconteceu esse ano, 2 empresas do grupo se organizaram e passaram a oferecer um desenvolvimento de carreira composto, bilateral, ou seja, cada uma oferece para o indivíduo que está sendo contratado uma experiência nas áreas em que ela é forte, nas áreas em que ela é bem estruturada, nas áreas que ela pode ser considerada como uma empresa escola. E a hora que aquele indivíduo precisaria de um desenvolvimento, de uma competência que essa empresa não é tão forte, ela passa para outra empresa que está associada no projeto. É uma coisa bastante bacana e a gente está acompanhando essa experiência para ver como é que ela vai acontecer. Lógico que não são empresas concorrentes, são empresas que podem fazer isso com uma certa liberdade de mercado, mas, no nosso entendimento, quem mais vai lucrar são as pessoas que vão poder ter uma formação muito rica. Outra coisa bastante discutida são as empresas brasileiras que viraram multinacionais ou empresas internacionais. Acho que o Persson vai poder explorar um pouco isso com a experiência da Brasil Foods e tudo que eles têm vivido lá. A gente tem inúmeros casos desse tipo no grupo e no mercado brasileiro. As empresas brasileiras se internacionalizando, ganhando espaço no exterior. E o que isso traz de desafio? Entendimento das novas culturas, entendimento de quem são os stakeholders, de quem são as pessoas, os órgãos, as instâncias que têm que ser envolvidas para que a gente faça negócio em outros países, em outros continentes, de cabeça totalmente diferente da gente. O que é ser matriz? O que é chegar para uma reunião nos Estados Unidos e ser recebido por um funcionário local, porque você é o diretor da matriz que está chegando lá, como é que a gente faz negócio nesses países, como é que a gente contrata, qual é a legislação, enfim. E, por último, o último tema de 2012 foi o exercício da cidadania, que essas empresas percebem que cada vez mais o empregado, o colaborador, pede espaço para que isso ocorra, não só espaço físico de tempo concedido pela empresa, mas também que ela apoie essa iniciativa dele exercer cidadania. Seja mapeando organizações sérias, seja coparticipando de projetos onde ele possa doar horas do seu trabalho na sua área de formação, seja fazendo coisas conjuntamente com a empresa, mas que ele possa se sentir útil para a sociedade, devolvendo um pouco do que ele recebeu. E isso, as empresas estão se estruturando, sim, para poder atender esse anseio
do funcionário, principalmente dos mais jovens. Eu tive essa experiência na Microsoft, de muitos jovens em processo de seleção perguntarem: eu quero entender o que vocês fazem aqui no Brasil, na Microsoft, como, em termos de cidadania, como é que a Microsoft apoia a sociedade, que tipo de projetos você tem, onde eu poderia me engajar. Então, assim, pelo menos 30% dos jovens faziam esse tipo de pergunta. Isso traz para dentro da empresa a preocupação. Pô, existe essa expectativa fora, a gente não pode passar a margem disso. Em termos de cenário, como é que... A gente já teve uma conversa na última reunião. O que essas empresas estão prevendo que vai ser o ano de 2013, em termos de aspectos que impactam a gestão de pessoas e consequentemente, a capacidade da área de RH de apoiar o negócio, né? No setor privado, é muito clara essa visão de que a área de RH é considerada estratégica se ela consegue efetivamente apoiar o resultado do negócio. Continuamos achando, então, no grupo, que a economia vai estar aquecida ainda mais esse ano, trazendo um mercado de forte demanda por pessoas, consequentemente, a briga por talentos vai continuar. Grande número de aquisições e fusões, como foi em 2012, essa concentração vai continuar acontecendo em 2013. Continua a redução de consumo no hemisfério norte, fazendo com que, de um lado, os investimentos externos, eventualmente, continuem vindo para cá, mas mais que isso, as empresas multinacionais e internacionais não estão conseguindo gerar carreira para suas pessoas, nem para os seus top talent, os grupos que foram mencionados aqui, nas suas matrizes ou nas suas subsidiárias americanas ou europeias. Então, a gente começa a ver esses dois itens se complementando. A gente, por um lado, tem carência de mão de obra formada aqui, e a Europa e os Estados Unidos está sobrando gente perdendo emprego ou sem mobilidade de carreira. Essas empresas estão trazendo. Eu aposto que todos vocês têm tido a experiência, pelo menos aqui em São Paulo, de perceber a quantidade de estrangeiros que tem na rua, a quantidade de estrangeiros que tem em todo lugar que a gente vá, pessoas falando outros idiomas, pessoas procurando imóveis, pessoas procurando cursos de português para se adaptar. Esses são muitos estrangeiros que estão vindo trabalhar aqui. É muito bom, em vários aspectos, para o nosso país, para enriquecimento, para diversidade de cultura. Eventualmente, a gente ainda tem um outro lado negativo, que é a gente tem gente desempregada aqui no Brasil, né? Tem um gap de qualificação que não deixa essas pessoas chegarem nessas posições de trabalho. O aumento do investimento externo vai continuar. Uma grande expansão, movimento não recente, mas de serviços e mercado online, que incentiva ainda mais o surgimento dessas novas profissões focadas na internet. Esse mercado tem sido predominantemente ocupado pelos jovens, ou pessoas das gerações mais antigas, mas que têm que se requalificar para trabalhar nesse mundo. Não é a minha formação original, e acredito que talvez de muitos de vocês, não é no mundo online. A gente não nasceu como essa molecada com o iPad no colo na maternidade. Eu fui aprender computador com mais de 25 anos. Não é o que acontece hoje. Então, para esse tipo de novas profissões, o jovem é mais competitivo. E para as outras, forte incentivo ao empreendedorismo, que atrapalha também, ou seja, num país com muitas oportunidades, a economia é muito aquecida, o jovem se sente muito motivado a empreender desde cedo. Ele sai da faculdade preferindo abrir um negócio próprio, o site, a ideia de internet, é uma coisa genial que ele pensou, do que trabalhar numa grande corporação. Isso pode ser muito bom para o país, pode ser muito bom para as grandes empresas. E reduz o funil, fica mais difícil ainda, a briga pelas mesmas pessoas fica mais complicada ainda. E, no geral, a oferta de mão de obra é insuficiente e, em muitos casos, despreparada. É esse o cenário que a gente está trabalhando para 2013. Fechando, distorções nos modelos de remuneração, ou seja, quando eu tenho carência de alguns profissionais em vários segmentos e brigo pelas mesmas pessoas, a tendência no mercado privado é que haja um inflacionamento de salários e distorções nas estruturas salariais. A empresa privada, eu acho que tem mais flexibilidade
para se adaptar a um momento de mercado que esteja sobrevalorizando algum tipo de profissão, e ela paga mais por este cara. Só que, se isso resolve um problema de curto prazo, que é conseguir contratá-lo, cria, no médio e no longo, uns Frankensteins na organização, porque cria uma distorção de remuneração absurda. Alguns especialistas com 4, 5 anos de formado podem ganhar mais do que uma pessoa que exerce uma função gerencial e 10 anos de experiência. Porque no momento em que ele entrou, havia uma bolha daquele cargo, estava difícil contratar no mercado, e a empresa resolveu bancar e pagar mais para trazer, para conseguir executar os seus projetos. No médio prazo, tem várias distorções acontecendo, e as empresas depois não sabem como fazer. E alguns aspectos intangíveis na relação de trabalho estão sendo cada vez mais valorizados. O que são esses aspectos intangíveis? As pessoas buscam, além de um emprego relativamente estável, além de trabalhar numa empresa reconhecida no mercado, além de trabalhar numa empresa onde ela sinta orgulho da marca, e muitas trabalham esses atributos de marca como atrativo nos seus processos de seleção, mas ela busca também identidade de valores, identidade de causa, no que essa empresa acredita, se essa empresa acredita na mesma coisa que eu. Então, eu ouço de muitos jovens, principalmente na minha experiência da ESEC, dizer: eu jamais trabalharia numa empresa de fumo ou cigarro, eu jamais trabalharia numa empresa bélica, eu jamais trabalharia numa empresa que tem algum tipo de denúncia de trabalho infantil, eu jamais trabalharia numa empresa ambientalmente não sustentável ou responsável, que cause algum tipo de dano ao meio ambiente. Olha quantas caem do crivo dessas pessoas. Então, a relação tem que ser muito mais na identidade de valores do que foi no passado, quando a situação era diferente. Bom, últimos 2 slides, rapidinho. Quais são, então, os desafios que a gente enxerga que estão em cima da mesa, 4 ou 5 itens para o ano de 2013. Preencher adequadamente suas estruturas. De novo, se a gente não for competente para atrair as pessoas que a gente quer, os planos não vão ser cumpridos, não adianta a oportunidade de mercado existir. Garantir a preservação da cultura organizacional desejada. A gente está crescendo, a gente está trazendo muita gente nova. Como é que eu garanto que os aspectos da cultura organizacional, que eu sei que são bacanas e o mercado valoriza, sejam preservados e não se percam à medida que eu trago muita gente para dentro de casa? Capacitar gestores de pessoas para efetivamente exercerem o seu papel. Pessoas se juntam às organizações por todos esses atributos, mas deixam as organizações em grande parte por causa do chefe imediato. A pessoa que está no dia a dia, na linha de subordinação, tem muito mais impacto sobre a qualidade de vida de qualquer indivíduo, muitas vezes, do que o quadro geral que a empresa significa. Então, como é que a gente prepara os gestores para realmente, efetivamente, olharem as pessoas com cuidado, com um olhar de desenvolvimento, de preparação, que isso deveria acontecer? Manter-se capacitado a ele próprio para fazer a leitura correta desse macroambiente. O papel do líder está cada vez mais sofisticado. Liderar uma organização complexa, num ambiente tão complexo, requer uma sensibilidade e uma capacidade de leitura de cenário, que senão ele não vai cumprir esse papel de líder. Como é que ele se capacita constantemente para isso? E, por último, como que ele consegue, um pouco na linha do que a Elaine e até a Teresa falaram, engajar pessoas para a causa da organização. Acho que essa última frase é o grande desafio sobre o qual nós vamos nos debruçar no ano de 2013 e tentar trabalhar e tentar achar respostas de como promover esse engajamento e conseguir, enfim, seguir para frente. Aqui também encerro a minha parte aqui, a gente vai ter possibilidade de bater um papo aí nas perguntas, mas eu queria deixar também o meu e-mail, vocês fiquem, por favor, muito à vontade para a gente continuar ou explorar qualquer outro aspecto aí via e-mail, caso eu não consiga responder as perguntas. E, por enquanto, obrigado pela atenção de vocês.
Obrigada, Cláudio. Eu acho que toda essa agenda e essa discussão que está sendo feita no âmbito da AmCham e que concerne mais as empresas privadas tem impacto sobre as empresas públicas e eu acho que traz uma reflexão também muito interessante para nós. Eu passaria, então, a palavra ao Pércio Pinheiro, que é também diretor de Pessoas de Desenvolvimento da Brasil Food e que eu acho que trará uma outra perspectiva para o nosso debate dessa tarde. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer para mim muito grande estar aqui, principalmente, acho que como a professora Maria Tereza falou, eu sou formado em administração na FEA, então pude conviver um pouco com ela há tempos atrás, não vamos falar quantos anos para não ficar entregando, com o professor Hélio também, é um prazer. Depois eu fiz administração na FEA, também em 2004 eu tive a oportunidade de fazer um MBA em recursos humanos na FIA, então estou me sentindo bem em casa, tenho um prazer enorme estar junto de todos aqui. E me sinto lisonjeado de ter sido convidado para vir falar com vocês. E é um pouquinho diferente da Elaine, eu estou um pouco pior na situação do que ela estava, porque ela falou assim, não, eu fui convidado para vir para cá, fui convidada, mas já tinha convivido com alguma coisa do setor público, então eu não convivi nada, gente. Então, vocês aqui, eu queria trazer para vocês uma visão efetivamente de uma realidade que eu tenho, contando rapidamente a minha história. Eu comecei minha carreira na Bunge Alimentos, fiquei 9 anos, depois mudei para Johnson & Johnson na divisão farmacêutica, fiquei mais 10 anos, fui expatriado para a Venezuela, que foi uma boa experiência. Eu imagino, não sei se alguém já teve essa experiência de ser expatriado para a Venezuela, mas é uma boa experiência, aprendi bastante. Depois, em 2008, eu mudei para o grupo AES de energia, que é o grupo da Eletropaulo, da Tietê. E em 2010, eu fui convidado para ir para a BRF, onde eu estou lá desde maio de 2010. Cuido da área de desenvolvimento organizacional, então toda a parte de treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, comunicação interna. E cuido também da área de RH internacional, ou seja, todas as áreas fora do Brasil, todas as nossas operações, escritórios, fábricas fora do Brasil, são gerenciados pelo meu time, comigo lá. Bom, então a ideia, como eu comentei, apesar de não conhecer muito o setor público, quando eu fui convidado a vir fazer essa conversa com vocês, eu comecei a buscar um pouco mais de informações dos desafios que vocês têm na gestão de pessoas, e eu vou ser muito sincero para vocês, acho que os desafios que vocês têm são muito parecidos com os desafios que eu tenho numa empresa privada. São diferentes? São. Alguns, com certeza, têm restrições em algumas no setor público que, de repente, no setor privado não tem, mas, de outra parte, a gente tem algumas outras dificuldades no setor privado que, de repente, vocês não têm tanta dificuldade no setor público. Então, eu acho que a ideia aqui é trazer um pouco do que a gente tem feito na BRF. Muitas das coisas vocês vão ver que tem uma similaridade muito grande com o que vocês vivem no dia a dia, imagino eu, e outras coisas não. Então, a ideia é provocar um pouco, acho que como falou a Elaine, a Maria Tereza e o Cláudio, a ideia aqui não é trazer um aprendizado do ponto de vista, quer dizer, um ensinamento para vocês, mas sim mais uma provocação do que a gente tem feito no setor privado e o que seria aplicável ou não no setor público. Então, como eu falei, meu objetivo é apresentar um pouco o que a gente tem feito na BRF. O meu foco vai ser aí a história que a gente está desenvolvendo lá desde que eu cheguei lá, e contar um pouco da história da BRF, apesar de vocês conhecerem provavelmente bem, mas eu vou dar uma passada geral, e quais as similaridades e diferenças que a gente tem quando você compara o setor público com o setor privado. Como muitos de vocês devem saber, a BRF é o resultado da fusão de duas grandes empresas aqui no Brasil. Uma era a Perdigão e a outra Sadia. As duas empresas se fundiram em 2009, na realidade assinaram o documento de fusão em maio de 2009, e a gente aguardou um processo de aprovação dessa fusão junto ao CAD durante 2 anos e 2 meses. Na realidade, em julho do ano passado, essa fusão foi aprovada pelo CAD com algumas restrições. Então, a gente teve que vender algumas marcas que eram ou da Sadia ou da Perdigão. Tivemos que suspender alguns produtos do mercado por alguns
anos, algumas por categoria. E parte dessa negociação que a gente teve que fazer de vender ativos, a gente teve que vender 10 fábricas aqui no Brasil. A gente acabou fazendo uma negociação com a Marfrig, aqui no Brasil, e ela que acabou assumindo esse negócio que a gente teve, essa parte desse negócio que a gente teve que desfazer, das marcas e etc. Então, aqui, só um comentário rápido. Vocês imaginam que ia ficar 2 anos esperando uma aprovação do CAD, com uma série de restrições que a gente não podia operar junto, e, ao mesmo tempo, a companhia tinha que continuar vendendo, tinha que continuar faturando. Então, foi um desafio muito grande para a gente conseguir gerir as pessoas, a ansiedade das pessoas e tudo durante esse processo. E outro detalhe também, você imagina o que é fundir, fazer uma fusão de 2 empresas que a gente brinca que não eram concorrentes, eram inimigos mortais as duas. Elas não se falavam, não podia, quem trabalhava na Perdigão não podia falar que a comida era sadia. Tinha que falar que era saudável, alguma coisa assim. Então é bem um desafio, está sendo, né? A gente tem feito um trabalho forte de fusão cultural dessas 2 companhias, mas é um desafio muito interessante. Alguns números para vocês: a gente tem 115 mil funcionários, sendo que 4 mil desses funcionários estão fora do Brasil. São 51 fábricas no Brasil e 11 no exterior, sendo que no exterior a gente tem 19 escritórios, em 19 países. Aqui eu já trago um dado para vocês que eu acredito que seja muito similar com vocês. E a similaridade que eu falo é essa gestão da diversidade que a gente tem na BRF. A gente tem fábrica espalhada no Brasil inteiro. Eu tenho pessoas do Nordeste vindo trabalhar lá em Lucas do Rio Verde, que é em Goiás. É uma distribuição totalmente diversa e que a gente, como gestores de recursos humanos e os líderes de cada área responsável por esses times, tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande de como gerenciar pessoas que têm perfis diferentes, experiências diferentes, histórias diferentes, e que estão trabalhando num mesmo lugar, numa mesma sala, de repente, trabalhando numa mesma empresa. Então, esse é um desafio que eu acho que imagino que vocês, quando tem pessoas entrando através de concurso e que, de uma certa forma, vem uma diversidade grande, como é que você gerencia isso? Eu acho que é uma situação bem parecida com o que vocês vivem lá. A gente teve um faturamento no ano passado de 25,7 bilhões de reais, sendo que 40% a gente exportou para o mercado externo. A gente é responsável por 20% do comércio mundial de aves e 9% da proteína mundial. E eu vou dar mais um dado que não está aqui, que esse dado eu sempre falo, todo mundo fica surpreso. Toda vez que eu fazia churrasco na minha casa e a gente comprava coração de frango, eu nunca sabia de onde vinha tanto coração de frango. A BRF abate diariamente 7 milhões de frangos. Então, vocês já sabem, quando vocês olharem lá no churrasco, a gente tem um volume de frango absurdamente grande, né? E aqui algumas marcas, né? Vocês, espero e tenho quase certeza que muitos de vocês, como consumidores, conhecem bastante a parte da Perdigão, Sadia, Batavo, LG, Miss Daisy, Cotochés, Quali e Sadilar. Quais são os desafios que a gente tem enfrentado na BRF? Como eu já comentei, a integração de 2 gigantes e 2 empresas que, de uma certa forma, eram inimigas, né, eram concorrentes, mas tinham realmente uma sempre competindo muito forte com a outra. Então, você criar uma cultura BRF, quer dizer, que não é mais Sadia, que não é mais Perdigão, e falar para as pessoas que estavam acostumadas naquele jeito de trabalhar, que agora essa companhia não vai ser mais o que ela era antes. Então, acho que isso também tem uma similaridade com o dia a dia de vocês. Quer dizer, como colocar as pessoas que, de repente, escolheram trabalhar numa empresa ou num setor, numa secretaria ou alguma coisa, e como é que ela consegue se adaptar a uma realidade que existe lá. A gente teve que fazer isso com quase 60 mil pessoas de um lado, 60 mil pessoas do outro. Outro desafio que a gente tem enfrentado fortemente é como fazer a governança dos nossos escritórios, das nossas operações fora do Brasil.
eu até coloquei ali, né, ser global sem ser imperialismo, né? Eu trabalhei, como eu comentei, muito tempo em multinacional, o Cláudio comentou isso, e a gente ficava recebendo aqui no Brasil os guidelines como é que a política de RH tinha que ser, etc, etc, sem nenhuma pergunta para a gente se aquilo faria sentido para a gente aqui no Brasil ou não, né? Então, acho que esse é um desafio que a gente tem, e também, de novo, acho que traz uma similaridade com vocês, quer dizer, como é que desenvolver processos e políticas, apesar das restrições que tem, etc., que a gente sabe que tem, porque no setor privado também tem, de outra forma, mas também tem, como a gente desenvolver processos e políticas que sejam efetivas para a realidade daquele setor, daquela secretaria. Então, isso é um desafio grande para a gente conseguir gerenciar no nosso dia a dia. E um dos pontos que aí tem um link muito grande com tudo que foi falado até agora, quer dizer, a gente acredita, e até pela magnitude da BRF, 115 mil pessoas, que o caminho de mudança, o caminho de engajamento, de conscientização das pessoas tem que ser através das lideranças. Então, eu vou mostrar algumas coisas que a gente vem fazendo e quais ferramentas a gente tem usado aqui na BRF para poder criar essa unidade dentro da liderança da BRF, para que a gente possa atingir os objetivos que, como companhia, a gente tem. Esse processo que eu comentei dos 2 anos, aí, até a aprovação e depois da aprovação efetiva pelo CAD, acho que são 4 fatores críticos que a gente utilizou, que a gente identificou no processo, lá no processo de fusão, e que eu acho que se aplica muito para o setor público, que é o seguinte, né? Primeiro, a parte de comunicação e alinhamento. A gente tomou um cuidado enorme de, a todo momento que saía uma notícia, por exemplo, na imprensa, a gente ficava preparado para 5 minutos soltar o mesmo comunicado para toda a liderança, para manter todo mundo não pensando assim, a imprensa fala uma coisa e a companhia não fala. Então, a gente fez um trabalho de comunicação muito forte. Eu acho que isso é imprescindível para o processo de engajamento das pessoas num objetivo comum. A parte de monitoramento, ou seja, a gente fez o que a gente chamou lá de termômetro da fusão. A cada 3 meses a gente fazia processos de levantamento de como é que estava o processo, como é que os líderes estavam vendo os pontos, se a motivação do time como é que estava, se os processos de identificação de melhores práticas estavam funcionando bem como previsto no começo. Então, a gente fez um monitoramento muito importante aqui. Essa ferramenta de desenvolvimento de liderança, para a gente, tem sido realmente a mais forte do processo, para conseguir engajar todo mundo e criar uma nova BRF, que não é mais Perdigão e Sadia, como eu comentei. E, por último, acho que um dos fatores críticos, e que a gente, nesse ponto, tomou uma decisão de uma certa forma pensada e de uma certa forma um pouco ao acaso, que foi, a gente teve uma estrutura, depois da fusão, uma estrutura muito equilibrada. A gente teve, na área, no nível de liderança, a gente teve mais ou menos 40 pessoas que vieram, 40%, desculpa, de líderes que vieram da Perdigão, 40% de pessoas que vieram da Sadia e 20% de pessoas que a gente trouxe do mercado externo, o que ajudou muito. Mercado externo, digo, de outras empresas fora das duas, que ajudou muito no processo de oxigenação das coisas que existiam, ao mesmo tempo garantindo que a expertise das duas organizações não se perdesse ao longo do processo. O processo, aí focando um pouco mais, como eu falei, na parte de desenvolvimento, que para a gente foi muito importante lá, quando a companhia foi criada, foi feito todo um trabalho de definição de missão, visão e quais os valores que essa companhia, que a BRF teria. Isso foi discutido com o presidente, com os VPs, com os diretores, com o conselho de administração, ou seja, para definir qual era a estratégia dessa companhia e como é que a gente ia chegar lá. E aí, baseado na missão, visão e nos valores, junto com um diagnóstico que a gente fez de cultura, para entender como é que era a cultura instaurada nas duas companhias, a gente criou um modelo de competências de liderança, totalmente alinhado com esses 4 pilares aqui, e isso gerou todos os processos que a gente vem fazendo de desenvolvimento de líderes. A gente usa as competências de liderança para poder
desenvolver o time de líderes. Aí aqui, na realidade, são alguns exemplos. Eu acho que a gente pôs essa estrutura aqui piramidal, na realidade é só para dizer o seguinte: para cada nível na organização, a gente tem uma estratégia de desenvolvimento. Aqui eu vou focar mais em líderes, mas só para dar alguns exemplos, aí a gente tem um processo de avaliação de competências, a gente usa o feedback 360 para todos os VPs, diretores e gerentes. Também a parte de avaliação de metas, a parte de calibragem no Knowing Box, eu não sei se todos conhecem, mas é um instrumento onde cruza performance com potencial. É uma discussão difícil, a Elaine comentou isso, você conseguir fazer os líderes, às vezes os gestores, extrapolarem um pouco o que é performance atual e passada e o que essa pessoa pode fazer no futuro, mas é uma reunião que a gente, por vice-presidência, faz uma reunião e todo mundo já não, quebrando um pouco aquela coisa, a Elaine trabalha para mim, então ela é minha funcionária. Na realidade, a gente trabalha muito essa coisa que as pessoas e os recursos, os funcionários da BRF são da BRF e não do gestor com que ela trabalha, até porque o gestor não é eterno lá, pode resolver um dia seguir a vida em outro lugar, e aí se fosse uma coisa de dono, a pessoa ia perder um pouco o lugar dela se o dono dela vai embora. A gente desenhou um programa de desenvolvimento de lideranças, aí eu coloquei tailor-made, porque realmente foi muito específico e alinhado com as competências de liderança da BRF, para garantir que a gente possa atingir os objetivos. Usamos, aí também é um dado para vocês, a gente usou o MBTI, que muitos de vocês conhecem como uma ferramenta de assessment de preferências psicológicas, e a gente usou isso muito com foco em autoconhecimento das pessoas e, principalmente, como essas diferenças de preferências funcionariam melhor no dia a dia. Isso foi uma coisa muito importante para construir time, que foi o que eu falei. Você imagina colocar um time que era da Perdigão junto com o da Sadia para trabalhar junto, então a gente teve esses workshops que foram muito interessantes. E para outros níveis não mais tão executivos, a gente tem o que a gente chama nosso jeito de liderar, que são para novos supervisores que são promovidos, e a gente passa por um processo grande aí de desenvolvimento deles. Formação de líderes para quem a gente identifica, através daquela discussão dos potenciais, quem são pessoas que serão líderes futuros, e começa já a preparar de antemão as pessoas para quando a gente tiver as oportunidades de promoção, elas poderem ser promovidas. Temos um programa de trainee, agora a gente está no terceiro ano, a gente já tem 60 trainees, estamos terminando agora o processo de seleção para contratar mais 30 agora em janeiro. E também estagiários que comportam aí, principalmente na área de operações, que também é uma porta de entrada importantíssima para a gente, principalmente na área operacional, nessas 51 fábricas, estagiários tanto de curso técnico como de nível superior, mas é um caminho muito importante para a gente suprir a companhia com pessoas, e aí eu acho que remeto também a uma fala da Elaine, essa coisa do talento. Eu conto uma história muito rápida. Minha mãe é uma pianista e uma organista muito boa, e não é porque minha mãe não, ela toca realmente muito bem. Se eu colocasse ela para trabalhar na BRF, ela ia ser um fracasso total. Só que se eu coloco ela para tocar o piano, ela é muito boa. Então, assim, na BRF a gente trata muito, a gente até nem usa muito a palavra talento, porque a gente acredita o seguinte, que talento todo mundo tem para determinada coisa. Então, a gente não gosta dessa coisa binária, acho que a Elaine falou muito bem, né? Senão você põe as estrelas que estão lá e as pessoas que estão na escuridão. E a gente não acredita nisso. A gente acredita que cada um pode se desenvolver, pode trazer resultados para a companhia. Às vezes está na área errada, às vezes precisa só um trabalho de identificar. E eu acho que vocês, no setor público, de novo, eu não sei o quanto de maleabilidade às vezes vocês têm ou não, mas esse é um trabalho que vocês têm que fazer junto aos gestores para poder identificar onde estão as coisas boas e as fortalezas das pessoas, para que a gente possa gerar cada vez mais resultado e eles possam estar cada vez mais satisfeitos. E aí, para terminar, não sei como é que eu estou no tempo, já deu? Tá bom, eu vou só para terminar rapidamente, eu queria terminar aqui com 4 reflexões, e aí dividindo um pouco com vocês, para também vocês aí
depois que vocês voltam para casa e começam a voltar lá para o dia a dia depois aí, dos desafios que vocês têm, eu acho o seguinte, todos nós, e aí eu acho que não é similaridade, é totalmente igual o processo. Quando a gente fala, o trabalho de vocês estão trabalhando e fazendo um trabalho para ajudar pessoas a serem cada vez mais eficientes e eficazes, né? Seja para trazer um serviço melhor para a sociedade, na empresa privada, seja para trazer mais lucro ou reforçar o papel que a empresa tem na sociedade. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que continuar e colocar isso no alvo, né? Sempre de a gente ter cada vez pessoas mais eficientes e preparadas. Garantir que a gente tem um significado, e o significado às vezes não precisa ser uma coisa tão enorme e grandiosa, mas alguma coisa que uma determinada área possa focar e falar, eu vou chegar lá, porque isso se mobiliza, aí pega um pouco também do que a Maria Tereza falou, do papel do líder em mobilizar os times. E um monitoramento constante também de como essas coisas estão indo, o que está saindo fora aí do nosso controle para a gente poder atuar. E o maior desafio que eu acho que a gente tem, eu acho que tanto no setor público quanto privado, é garantir que as práticas e processos que a gente implementa na área de gestão de pessoas sejam suficientemente robustos para que elas não sejam descartadas numa possível troca de liderança, numa possível troca de governo ou possível troca de pessoas dentro da organização. Eu acho que isso é o principal desafio que tem, é sempre a gente tentar trabalhar muito para deixar um legado para a companhia que a gente está, seja ela do setor privado, seja ela do setor público. Tá bom? Eu termino aqui a minha fala e não tenho e-mail, mas depois eu passo para o time aí da FEA para poder passar para vocês. Eu não pus aqui na apresentação, mas eu passo depois. Tá? Um abraço, obrigado. Obrigada, Pércio. Eu acho que a experiência da BR Foods, uma grande multinacional brasileira, tá certo, que muito nos traz orgulho, né? Eu acho que é importante para a gente estar discutindo, trabalhando, pensando. Bom, eu vou passar agora as questões que foram encaminhadas à mesa. Infelizmente, o Sérgio já me passou um bilhete dizendo que o tempo está curto, e foram muitas questões. Eu estou aqui com pelo menos meia dúzia aqui que me foram, outras que foram para o Cláudio, para a Elaine, para o Pércio, mas a gente vai tentar, talvez, focar em uma, duas questões e tentar responder para vocês. O que é gostoso desse processo é que a gente sente que as apresentações, as questões que a gente propôs, trouxeram reflexões e vem de volta coisas bastante importantes. Bom, eu queria colocar, e aí eu focaria 3 pontinhos dos vários que me foram endereçados, para discutir um pouco com vocês. Uma questão que me foi colocada é o seguinte: na organização pública, o líder de hoje vai ser liderado amanhã. Como é que a gente trabalha esse processo? Eu acho realmente esse é um grande desafio, porque a pessoa começa a achar que certas questões que estão afeitas ao cargo não é do cargo, mas é ela mesma. Há uma confusão em termos quem sou eu e quem são coisas que estão atentas e que são ligadas à posição que eu estou ocupando. Eu acho que esse é um ponto muito relevante, e a única saída que eu encontrei na minha vida profissional, pessoal, é como fazer essa preparação. E essa preparação vai ter que ser feita de uma forma bastante, quase que individualizada. Você pode ter alguns programas de trabalho com certas pessoas, mas com grupos reduzidos, etc., ou até de uma forma individualizada, para a pessoa começar a pensar quem ela é, quais são as suas competências, quais são os seus projetos e como é que ela se coloca no amanhã. E que há carreira, há horizonte além daquela posição. E que, se ela hoje esteve nessa posição e esteve liderando esse projeto, ela pode estar hoje contribuindo e amanhã contribuindo até mais numa outra posição.
Não é um processo simples. Eu falo isso pela minha experiência pessoal. Afinal, eu fui já diretora de uma escola, depois eu passei por uma posição de ser professora, ser coordenadora de projetos, etc., mas não estar na direção. Hoje eu estou na direção, eu sei que amanhã, daqui a uns anos, eu vou estar também numa posição como professora. É um processo de autoconhecimento, da gente saber o que é a gente, quais são os seus projetos, para onde a gente vai, e separar um pouco a posição de você. É um processo de crescimento, mas não é simples da gente poder estar trabalhando com os outros. Eu sei, como gestora, como eu tenho que fazer isso com as pessoas que me rodeiam. Um outro ponto que eu gostaria de comentar, que eu acho que é importante, e eu deixo a questão dos incentivos aos talentos para os meus companheiros de mesa que podem estar explorando, mas que eu acho que é legal, e vieram várias questões para mim sobre esse ponto, que é a questão da avaliação e a avaliação no setor público. Eu concordo plenamente, não é da cultura brasileira gostar de ser avaliado. Se a gente pega nas multinacionais americanas e mesmo europeias, existe uma tradição da cultura de avaliação que é já de décadas. E a pessoa consegue ser extremamente objetiva, tá certo? Fazer uma avaliação para aquele subordinado, colocar questões pertinentes, mas às vezes dura, e continuar trabalhando, continuar tocando e esperar uma contribuição, sem achar que o cara dali vai estar querendo assinar uma carta de demissão. E, na cultura brasileira, há uma bruta versão e uma sensação, olha, eu perdi a cara com isso aqui, eu quero ser transferido para outra área, eu quero sair daqui, eu vou fazer alguma outra coisa. Eu acho que esse é um ponto que nós vamos ter que estar desenvolvendo, e toda mudança cultural é uma mudança que é muito mais lenta e muito mais incremental. Eu tenho uma experiência que eu acho que é positiva, tanto numa organização pública quanto numa organização privada. Numa organização pública, numa faculdade, na USP, em que eu não tinha o incentivo primeiro que se faz geralmente para uma avaliação de performance, que é o bônus. Mas eu tinha outras possibilidades de negociar incentivos. Eu tinha possibilidades de uma série de incentivos indiretos em apoio a projetos educacionais, a pessoa fazer curso superior, ao estar envolvida em novos projetos, ao estar participando de certos treinamentos, até depois o encarreiramento dessa pessoa. É possível mudar? É. Mas é lento e requer da pessoa que esteja num cargo de liderança muita persistência e muita vontade, e saber que, naquele processo, ele está querendo que o outro cresça. Eu acho que isso é muito importante. E isso eu estou sentindo da mesma forma numa organização privada, em que eu tenho outros mecanismos para incentivo, mas que eu tenho que, às vezes, lidar com uma série dos meus gestores, dos meus gerentes, que têm aquele receio de fazer avaliação como se estivesse dentro de uma organização pública. Se eu fizer isso, eu vou perder a cara, eu vou perder o funcionário, eu vou isso, eu vou aquilo. E, realmente, é uma mudança de cultura. Agora, eu acho que a gente precisa fazer isso. A gente precisa entrar isso em todas as esferas da nossa vida, privada e pública. Eu, dentro das universidades, eu defendo todos os exames de avaliação que são feitos no nível nacional. Porque, se a gente quer melhorar a educação desse país, nós temos que estar todo mundo, sim, olhando, avaliando, comparando e sabendo onde que estão os nossos gargalos, aonde que a gente pode estar pondo as coisas para frente. De modo que eu acho que é um desafio para todos nós, isso. E eu acho que, em relação às demais questões, um ponto que me pareceu muito interessante diz respeito à questão dos incentivos para nós podermos estar retendo, ou melhor, comprometendo nas nossas organizações aquelas pessoas que a gente quer realmente que estejam conosco, porque são as pessoas que fazem diferença. Eu vou, então, passar a palavra para os meus colegas, porque assim a gente pode ter um debate mais geral sobre essas questões.
Cláudio, você quer comentar? Oi. Só complementando a questão do feedback, né? Geralmente, realmente eu concordo com a Tereza, né? O brasileiro, o latino em geral, tem muita dificuldade em lidar com feedback, né? Isso é uma coisa que, mesmo a gente, quando entra numa multinacional, leva um tempo para entender como aquilo funciona. Mas eu queria só complementar no sentido de que a empresa implementa esses sistemas com processos que tornam a vida um pouco mais fácil. Por exemplo, todo enfoque meritocrático envolve uma avaliação no mínimo 180 e muitas vezes 360, ou seja, os gestores também estão sendo avaliados enquanto gestores. Isso cria um pouco de equilíbrio nessa balança. Tira um pouco ali aqui na pergunta do viés da perseguição, da sensação de que não tenho futuro nessa área porque eu fui mal avaliado, eu quero me mover porque aqui eu não vou adiante, o meu chefe não gosta de mim. A avaliação passa a ser um pouco mais técnica, mais consistente, e ela é baseada em competências. Todos são preparados, gestores e avaliados, para falar isso numa linguagem de competências. Então, numa primeira instância, se a gente for ser purista aí no conceito, o americano enxerga o feedback como um presente, como alguma coisa que ele ganha de alguém genuinamente interessado no seu desenvolvimento. E é isso que as multinacionais tentam transportar aqui quando implementam os modelos brasileiros. Além disso, o processo é compartilhado, nunca fica na decisão de um único gestor. Ele tem que convencer outras pessoas, provavelmente os pares dele, e pelo menos o chefe dele, de que aquela opinião que ele está registrando sobre um indivíduo tem base técnica e mais pessoas têm que concordar com aquilo. Isso tira um pouco o viés de subjetividade do processo de avaliação. Joia. Elaine, você gostaria de comentar? Foi uma pergunta específica até para você. Eu gostaria, porque eu tenho uma opinião muito particular a esse respeito, que é o seguinte, e acho que sou a única psicóloga aqui da mesa, né? Sou? Ufa, então posso falar. Por mim, sim, né? Não, eu queria dizer o seguinte, que eu acho que a diferença entre nós e lá fora é que eles são treinados para achar que eles gostam. Mas que, no fundo, a nossa natureza humana, ninguém gosta, na verdade, de ser avaliado. Eu trabalho com assessment todos os dias. Então, assim, se você faz um laudo bacana e vai dar o feedback, o cara te ama, né? Ele fala, nossa, isso aqui foi o máximo, eu adorei, tudo a ver comigo. Se você põe uma outra coisinha ali que pega, ele sabe que é verdade, mas ele fala, ai, sabe, esse laudo aqui, não sei não, tem umas coisinhas aqui que eu não estou gostando muito. Então, assim, eu acho que o brasileiro tem mais, às vezes até mais coragem de falar, porque nós temos uma cultura mais aberta, assim. Eu acho que lá fora eles são meio barrados, né? Assim, eles têm um comportamento mais formal, principalmente os europeus. Estou tendo contato agora, é uma coisa assim bem travada, né? Não pode falar nada, não pode isso, não pode aquilo. Eu pareço um ET ali no meio, porque é todo mundo muito assim, né? Tem regra para tudo. Mas eu acho que na natureza mesmo da pessoa, eu acho que tem uma dificuldade de lidar com feedback. Até você vê isso em criança, né? Criança, você fala uma coisa para ela melhorar, ela não gosta muito, né? Tudo que a gente quer entender se é natureza nossa ou não, é só olhar os nossos filhos. A gente vai ver, quando dá bronca, eles não gostam muito, não. Alô? Bom, só para também dividir um pouco, acho que como eu mostrei ali, a gente tem um desafio, né? Teve, acho que não é passado, não é presente, é passado, presente e futuro, esse desafio desse processo de avaliação. E acho que, reforçando aí o que o Cláudio falou, lá na BRF a gente já adotou um processo realmente muito, eu não sei se a melhor palavra é essa, mas democrático, do ponto de vista que você não fica numa relação chefe-subordinado, e voltando àquilo que eu falei, né? As pessoas não são dos gestores, os gestores têm um papel junto aos times, mas não são donos de ninguém, né? Então, o desafio grande lá é essas reuniões que a gente chama de calibragem, é colocar, você imagina, um VP com 10 diretores para discutir 60 gerentes num dia inteiro e colocando todas as opiniões com assessment 360 do lado. Então, eu acho que é um aprendizado, mas, como eu disse, acho que é um aprendizado que a gente tem que realmente ficar treinando cada vez. A gente faz os ciclos anuais, mas quando chega no
no começo do ciclo para fazer, a gente volta atrás em algumas coisas, tem que retomar alguns processos de como fazer esse processo de acesso. E acho que outra coisa muito importante é realmente dar instrumento para o gestor depois fazer o feedback, né? Acho que eu lembro de não vou contar o milagre, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Numa empresa que eu trabalhei, eu tinha um diretor que a gente preparava um book desse tamanho de feedback para ele dar para o time dele. E o feedback vinha junto do feedback, que era o processo de desenvolvimento das pessoas. Você tinha áreas de oportunidade de desenvolvimento que eram identificadas, tinham pontos fortes, e junto disso também vinha o pagamento do bônus. Ele pegava um post-it, escrevia o valor do bônus assim e dava para as pessoas. Então, assim, a gente também tem que dar instrumento para os gestores para poder fazer esse processo de uma forma clara, transparente e bem estruturada. Você quer responder a outra pergunta que foi direcionada? Bom, eu vou ler a pergunta aqui, literalmente como está escrito. Sempre foi comum a ida de profissionais do setor privado para o público, o inverso não, principalmente pelo estereótipo de que funcionário público não trabalha. Essa visão permanece, mesmo havendo um apagão de mão de obra, me parece que as empresas evitam contratar ex-funcionários públicos. Bom, eu não posso dizer por todas as empresas privadas do mercado, posso dizer pela BRF, nós não temos questão nenhuma em relação a pessoa ser ex-funcionário público ou ser um funcionário público atual que resolveu migrar para o setor privado porque acha que lá vai ser mais feliz do que está. E vice-versa. Às vezes eu acabo, como a própria pergunta acontece, as pessoas às vezes saem da BRF para ir para o mercado, para o setor público, por uma decisão de que lá vão ser mais felizes e satisfeitos do que no setor privado. Mas a gente não tem, eu acho que a gente, como empresa, é totalmente aberto, acho que cita aqui também, e aí vamos para o lado racional das coisas, né? Como vocês sabem, a gente está com 5% de desemprego no Brasil, que isso representa praticamente pleno emprego, e a guerra por pessoas é grande hoje em dia. Então, mesmo que a gente tivesse alguma coisa, a gente teria que abrir mão disso por causa desse fator de escassez. Mas não é por isso que a gente pensa assim, não. Acho que até a diversidade de você ter pessoas com experiências em outros setores, em outras... A gente não contrata, por exemplo, pessoas só de empresas de consumo ou de proteína e etc. Eu acho que a gente acredita que diversidade também agrega muito para construir uma companhia diferente, mais forte. Só complementando. No setor de tecnologia é bastante comum, tanto a indústria de hardware quanto de software, receber pessoas de TI de empresas públicas, porque eles geralmente são clientes importantes, são pessoas bastante acostumadas com a plataforma, de formação sólida, que recebem muito investimento em formação, e aí, quando ele tem contato com a IBM, com a Microsoft, com a HP, ele se aplica para outras posições e ele acaba indo. Então, essa ponte do público para o privado em tecnologia é bastante comum. Eu queria também acrescentar, eu acho que, inclusive, no mercado financeiro. A minha experiência também tem acontecido no mercado financeiro esse tipo de migração. Eu acho que, no passado, havia sim esse preconceito. Eu acho que eu vi isso na minha experiência, até como em consultoria, esse tipo de observação. Mas eu acho que isso não é verdade, e um dado também, do meu ponto de vista, muito positivo, é interesse de jovens, inclusive de classe média, média alta, ou seja, com poder aquisitivo para irem para qualquer faculdade, para ter qualquer projeto de carreira, interesse pela área pública. Ou seja, se vendo, quer dizer, que o Estado, a importância do Estado, a importância de determinados tipos de posicionamento e de projeto sendo muito atrativo. Eu acho que isso dá para todos nós um alento muito grande, porque se a gente não sente essa possibilidade de renovação de quadros, aí sim a gente vai estar com um país complicado, um país que o envelhecimento pode ser uma barreira e que dificulte muito para frente. De modo que eu sou muito otimista nesse sentido, né? Eu acho que é uma coisa muito relevante. Deixa eu só agregar uma coisa, né, sobre o estereótipo. Eu
acho que reforça um ponto que eu falei para vocês sobre algumas práticas da BRF. Eu já fui, como uma pessoa da sociedade, já fui muito bem atendido no setor público por pessoas muito boas. Esse estereótipo, acho que é um estereótipo de pessoas que não têm a capacidade... acho que aquela regra máxima, quando você vai num restaurante e não gosta, você conta para 9 pessoas, e quando você vai e gosta, você conta para uma só. Então, acho que tem essa coisa do setor público, muito esse estereótipo das pessoas que não foram bem atendidas ou não foram bem... e que reproduzem para muito mais pessoas do que o elogio. Então, acho que isso é uma coisa que vocês, como gestores de pessoas aí no setor, têm que... Do mesmo jeito, eu vou ser muito sincero, na BRF, na hora que a gente faz essas reuniões de calibragem, tem muita gente que a gente olha e fala assim, essa pessoa não trabalha. Então, assim, é uma realidade que existe no setor público e existe no setor privado. Então, acho que é um bom desafio para vocês, como gestores de pessoas e da área de gestão de pessoas, fazer um trabalho de resgate disso, porque eu acho que tem muito esse viés aí. Então, pegando até a dica do Pércio, eu acho que fica aqui mais um ponto a ser colocado, né? E aí, olhando até o setor em que ele está. Eu acho que todos nós precisamos aprender a comunicar melhor, porque, realmente, se a gente não carcareja, vira canja, né? Então, eu acho que é um pouco por aí também, né? Eu já recebi alguns comentários aqui de que a gente está na hora de encerrar esse nosso painel, e eu queria agradecer a presença de vocês, as perguntas, as questões, mas, principalmente, agradecer aqui os meus companheiros de mesa, né? Ao Cláudio, à Elane, ao Pércio. Eu acho que a gente teve a oportunidade de trazer diferentes olhares, diferentes perspectivas sobre um tema tão relevante para todos nós. Obrigada, e a gente está, então, à disposição para continuar conversando em outras situações. Obrigada aos nossos palestrantes pela colaboração, pelas informações realmente muito importantes neste congresso. Nós convidamos a todos para um coffee break. Aproveito para informar que os certificados podem começar a serem retirados agora, na nossa recepção. Nós voltamos dentro de 30 minutinhos com a última palestra, última, mas não menos importante. Nos encontramos aqui daqui a pouco, então. Eu que agradeço. Super grande. Vamos lá, a gente toma um cafezinho, já deu o meu cartão também para a gente.